Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Estúdio CUT, mais uma vez recebendo os nossos especialistas e as nossas especialistas também do DIEESE. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Monteiro. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, e você? Também, tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre a geração de jovens. O DIEESE publicou um estudo não, né? Um estudo recentemente, estou confundindo as palavras aqui já. Um estudo recentemente que fala sobre os jovens no mercado de trabalho. É a geração chamada de Sensei. Antes era conhecida como Neném. Daqui a pouco a gente vai entender por que são jovens Sensei, que são aqueles jovens que não estão nem trabalhando e nem estudando. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui o Gustavo Monteiro, que é um dos responsáveis pelo estudo. Eu só queria fazer aqui, antes de a gente começar o nosso bate-papo, vou te perguntar bastante coisa sobre essa situação desses jovens, Gustavo, mas só fazer aqui um breve resumo do que traz o estudo, e aí você complementa depois com algo que você ache que tenha faltado, enfim, que seja também relevante. No segundo trimestre de 2025, traz o estudo, 17,9%, quase 18% dos jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade estavam sem trabalho e sem estudar. Isso equivale a quase 9 milhões de pessoas, 8,9 milhões de pessoas. Entre os principais pontos levantados pelo estudo, a gente destaca que a queda tem um motivo, nessa melhora se deve principalmente ao mercado de trabalho que está mais aquecido, e quando a gente fala melhora, Gustavo vai explicar isso, é porque antes esse número era maior, tá? A taxa de desemprego dos jovens caiu de 10, para 10,2%, que é o menor nível da história recente. A maioria está ocupada, mesmo sem trabalho e sem estudo. A gente vai entender também que esses jovens não estão estudando, não estão trabalhando, mas estão fazendo alguma coisa, e a gente vai saber o que é exatamente que eles estão fazendo. Tem o peso do cuidado também, é crucial notar que 42% das mulheres nessa situação, desses jovens, elas relataram que estavam cuidando dos afazeres domésticos, como casa, filhos ou parentes. Tem o trabalho precário também, tem a jornada e a informalidade alta, né? A taxa de informalidade, por exemplo, é de quase 40%. 41% dessas pessoas trabalham mais de 40 horas por semana. Enfim, eu fiz aqui um breve resumo, mas faltou alguma coisa que a gente possa destacar agora para poder contextualizar aquilo que a gente vai conversar, Gustavo? Não, acho que você fez um bom Uhum. panorama. Acho que a única coisa que é um dado muito interessante é que só 2% dos jovens disseram que não queriam trabalhar. Uhum. Quando fala de geração neném, dá a impressão que os jovens não querem trabalhar, não querem estudar. Aham. Mas na verdade, é uma parcela muito pequena de jovens que disseram que não queriam Que trabalhar. não quer fazer nada. E aí a gente entra nesse conceito, porque antes eram conhecidos como os nem-nem, né? Nem trabalham, nem estudam, mas a gente sabe que esse termo agora ele não é mais adequado para se referir a essa parcela da população, não é, Gustavo? Isso. Na verdade, esse termo inteiro ele é mal interpretado, né? Uhum. Não dá para chamar de geração neném, porque não é uma geração. Quando fala de geração, as pessoas entendem que é a atual geração de Uhum. jovens que age dessa maneira, quando não é verdade isso, não é uma geração especial essa dos jovens de hoje em dia. Uhum. Sempre teve esses jovens que estavam sem trabalho e sem estudar. Uhum. Não é uma situação especial que a gente está vivendo. E a gente também não gosta de chamar de neném, porque isso dá a entender que os jovens, eles estão nessa situação porque eles querem. Uhum. Na verdade, o que a gente percebe olhando os dados, o mundo concreto, é que os jovens que estão nessa situação, eles estão sem trabalho e sem estudar, Uhum. porque eles não têm oportunidade. Se eles tivessem uma oportunidade de ter um bom trabalho, de conseguir continuar com os estudos, eles provavelmente não estavam fazendo essas coisas. Uhum. Agora, você tá me dando aqui uma informação, assim, eles não têm oportunidades, por isso estão sem trabalho e sem estudo. E aí, assim, dá a entender que a gente está falando de uma situação que possa até ser, de uma certa maneira, negativa, né? Não deixa de ser, mas se a gente fizer uma comparação com tempos anteriores, essa situação melhorou? Antes eram mais jovens nessa situação do que agora? Qual é o comparativo que a gente pode fazer, Gustavo? É exatamente isso. Na verdade, agora a gente está no melhor momento. A gente Uhum. espera que os jovens, eles estejam estudando principalmente. Mas a partir de uma certa idade, depois que passa ali o período do ensino médio, Uhum. é interessante o jovem começar a entrar no mercado de trabalho. O que a gente está vivendo no momento atual, na verdade, é o menor
a menor quantidade de jovens que não estão trabalhando nem Uhum. estudando nos últimos 10 anos. Então, a situação atual é a melhor dos últimos 10 anos para os Certo. jovens. Uhum. Eh, na verdade, os jovens eles estão nessa situação, mas é uma situação temporária, né, Uhum. ela é transitória. Eh, Também, às vezes, dá a entender que os jovens eles estão Assim, esperando. sempre nessa situação e não Exato, é isso, não né. é isso. Uhum. O estudo que a gente fez mostrou que, depois de 3 meses, eh, 1/4 dos jovens que estão sem trabalhar e sem estudar agora, daqui Uhum. 3 meses já vão ter arranjado algum trabalho ou vão estar estudando. Então é uma situação que é muito. Rotativa, Exatamente. digamos, né. E aí, assim, a gente está falando aqui sobre o perfil desses jovens, né, que é esse perfil que a gente pode, traçar dessa, aquela hora que a gente estava falando, eu falei de galerinha, né, galerinha é um termo que a gente usava, eu que não sou mais jovem, né, mas a gente usava lá nos anos 80, anos 90, essa galeria, mas enfim, desse pessoal, é esse perfil que a gente pode traçar? Como é que você desenharia essas pessoas? Na verdade, assim, a quantidade de jovens nessa situação reflete mais a situação do mercado de trabalho Uhum, do que, de fato, do perfil dos jovens ou se é geração millennial, geração Z. uhum, É mais de a Tem mais a ver com como o mercado de trabalho está se comportando. uhum, Então, quando a gente olha o perfil dos jovens, ele não diz tanta coisa assim. Mas tem um detalhe, que é, a depende da classe social do jovem. Ele estar nessa situação pode ser uma coisa positiva ou negativa. uhum, Os jovens que são de uma classe social mais rica, eles podem estar nessa situação porque eles estão esperando um tempo para ingressar na faculdade, por exemplo. Pode ser que eles estão, por exemplo, fazendo um cursinho pré-vestibular, uhum, ou eles não passaram no vestibular e daí tem aquele um ano sabático que eles estão uhum. esperando para ver o que vai acontecer. Ou eles, estão. Aí deixa eu só Claro. fazer isso, se ele está, por exemplo, se ele está no ano sabático, se ele está estudando em casa, eu tenho um caso na família desse, eu tenho um sobrinho que passou um ano inteiro estudando só dentro de casa, ele não estava fazendo cursinho, não estava fazendo nada. Ele é considerado sem também ou não? Ou ele já está fazendo alguma coisa? Ele é com o estudo, vamos dizer? Não, então, e o estudo que gera esses dados, essa Uhum, conversa sobre geração Enem, é um estudo que a OCDE, que é uma organização de países desenvolvidos, né, faz todos os anos. E aí, nesse estudo, é um estudo comparativo, que compara vários países. uhum. Só que nesses países desenvolvidos, a maioria deles, consegue, fazer uma pesquisa que pergunta para a pessoa, por exemplo, para o seu sobrinho. As Exatamente. especificidades. O termo em inglês, né, para nem é NEET, que é não está empregado, nem estudando e nem em treinamento. Uhum, Então, por exemplo, o seu sobrinho, ele estaria enquadrado no em treinamento. uhum, Mas aqui no Brasil, o IBGE, ele não faz essa pergunta sobre, se a pessoa está fazendo algum curso ou estudando em casa, ele não faz essa pergunta, aham. eh, Especificamente para a consistentemente. pessoa, né. Exatamente. Então, o dado do Brasil, ele já não é tão comparado com o dado dos outros países. Uhum. Mas aqui no Brasil, quando, a gente faz o IBGE faz esse estudo, o seu sobrinho, por exemplo, ele entraria como uma geração nem. Uhum. Ele entraria no nem. Não está matriculado em nenhuma escola, é mais ou menos isso, não? Exatamente, ele É, não está uhum, matriculado, não está trabalhando, então ele é nem. Mas de fato, ele não está parado, né. sim. Você conhece ele, você Uhum. sabe que ele está lá estudando. Então o que que a gente fez lá no Passou na DIES? USP, inclusive. Aí, ele não estava parado mesmo. Lá no Jazz, o que que a gente tentou fazer? A gente tentou olhar esses jovens que não estão trabalhando nem estudando, como seu sobrinho estava, e o IBGE, o próprio IBGE, ele faz algumas perguntas para essas Uhum, pessoas. E usando essas outras perguntas que o IBGE faz, a gente foi ver por que que esses jovens não estavam trabalhando nem estudando. E aí a gente consegue ver que uma parcela grande deles está, por exemplo, fazendo uhum. cursinho ou estudando. Mas isso é mais comum, na classe média, classe alta. Nas classes, mais Menos vulneráveis, abastadas, né. o que é mais comum é que esses jovens, os homens principalmente, eles estão procurando trabalho,
uhum, Então eles não estão trabalhando não é porque eles não querem, é porque eles não encontraram ainda um trabalho. E entre as meninas, as mulheres, é muito comum que elas não estão trabalhando, nem estudando, porque elas estão cuidando de afazeres domésticos, ou uhum. seja, elas estão cuidando de alguém da casa, talvez um pai, um avô, ou filho, Sim. sobrinho. Uhum, E daí tem toda uma dinâmica familiar que justifica ela não estar trabalhando. Não é que ela não está trabalhando, ela não está com trabalho remunerado, mas ela está trabalhando dentro de casa. uhum. Ela é importante para a dinâmica da família. Sim, isso depois que a política de cuidados estiver realmente funcionando, estiver realmente implementada, talvez esse medidor mude, né. Exatamente. Uhum, Então, você percebe que tem a ver com a oportunidade que sim. esses jovens têm, né. No caso das mulheres, por exemplo, se tivesse mais vagas de creche, já ia reduzir o número de garotas que precisam ficar em casa cuidando dos filhos, por exemplo. E daí elas poderiam estar no mercado de trabalho ou voltar a estudar. Uhum, Então é nesse sentido que o que o Diese faz? A gente vai tirando esses jovens que estão estudando por conta própria, que estão em cursinho, que uhum, estão buscando emprego, ou que estão ocupados com afazeres domésticos, daí o que sobra é um número muito menor. E daí esses daqui que a gente chama de sem. uhum. Esses são os que estão nessa condição, porque eles estão sem oportunidade de estudar ou de Sim. trabalhar. E aí, assim, só pra gente só para ficar claro então, a gente está falando, assim, tem muita gente que tá nessa situação, e aí se pensa que não está fazendo nada, não está nem trabalhando, nem estudando, mas a realidade não é essa. E o estudo diz que 60% desses jovens estão fazendo outras coisas. Essas outras coisas que o estudo traz, é isso que a gente está falando? É o cuidado, por exemplo, no caso das mulheres, é a procura pelo emprego ou é trabalho informal? Como é que a gente pode caracterizar esses 60% dessas pessoas que estão fazendo alguma coisa, que estão ativas, na verdade? O que acontece é que os dados que a gente usa para fazer essa estatística são os que o IBGE, Uhum, coleta, né. E, ele não pergunta para todas as pessoas exatamente o que elas estão fazendo. Ela pergunta qual que é o principal motivo para esses jovens, ou para as pessoas em geral, não estarem buscando emprego. uhum, Então, a gente consegue ver, desses que não estão trabalhando nem estudando, quantos deles estão buscando emprego, estão procurando trabalho. Aí do que sobra, a gente consegue ver por que não está procurando trabalho. uhum, E entre os a pessoa vai falar só o principal motivo, mas pode ser mais de um, né, pode ser que ela está doente e está cuidando de alguém em casa. Pode ser que ela está fazendo um cursinho e também, está, procurando emprego. Então pode ser vários motivos, mas uhum, lá ele só mostra o principal motivo que a pessoa falou. E os que a gente consegue, eh encontrar ali por essa pesquisa são esses 3 mesmo, que é fazeres domésticos, uhum, buscando emprego e, fazendo algum curso fora dos cursos uhum. regulares. Tá. Ô, Gustavo, agora, assim, a gente sabe pelo estudo, né, que o estudo mostra que os jovens de famílias mais pobres, né, de famílias mais, economicamente vulneráveis, eles têm mais dificuldade de conseguir acessar o mercado de trabalho, né. O que o mercado de trabalho está exigindo desses jovens que eles não estão conseguindo uma ocupação, um emprego? Como é que você vê essa situação? Na verdade, o que acontece é o seguinte, não é nem que eles têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, é que, em geral, os jovens de famílias mais ricas, quando eles terminam o ensino médio, eles continuam os estudos. Uhum, Ou ele vai para a faculdade, ou ele vai fazer um cursinho, vai estudar para uhum, entrar numa universidade. Já aqueles jovens de famílias mais vulneráveis, eh, eles têm uma dificuldade maior de continuar os estudos. E daí tem uma quantidade maior deles que vai atrás de um uhum, trabalho, de um emprego. Então, e aí para um jovem é mais difícil conseguir trabalho, porque ele tem pouca experiência, e no caso desses jovens, uhum. eles também têm pouca qualificação, pouco Sim, o estudo. mercado de trabalho está ficando cada vez mais exigente, né. Exatamente. Uhum, E tem um certo preconceito mesmo com jovens, né. uhum. Então, as pessoas têm receio de contratar uma pessoa muito jovem, porque ela vai querer sair e toda essa Acha que não história, vai ter não vai responsabilidade, ser aquelas responsável. coisas, né. Exatamente. Então eles aca e é claro que tem um fator de discriminação também, com esses jovens que são mais humildes, né. Uhum, Então tudo isso atrapalha. Já os jovens mais de classes mais ricas, eles têm uma rede de contato maior, eles podem esperar mais tempo para entrar no mercado de trabalho, e daí quando eles entram, eles já estão mais qualificados, uhum, eles,
eles conseguem também selecionar melhor os trabalhos que eles conseguem, né? Porque ele não tem aquela necessidade de trabalhar. Uhum. Então ele pode esperar um período maior até conseguir um trabalho que agrade mais ele, Escolher, né? escolher, exatamente. E hoje em dia a gente vê, assim, só saindo um pouquinho aqui, né, do rumo da conversa, hoje em dia as pessoas é comum a gente ver, tem bastante gente que escolhe o tipo de emprego que vai aceitar, que vai trabalhar, principalmente por causa de algumas condições, né? Tem muita gente que quer trabalhar em home office apenas, ou quer trabalhar híbrido, não quer trabalhar presencial o tempo todo. E aí você tem algumas profissões, né, que, por exemplo, o mercado de tecnologia da informação tem, enfim, é um mercado muito bom para quem quer trabalhar. E aí, assim, hoje em dia você pode se dar o luxo de escolher, não, eu quero trabalhar nesse emprego para ganhar tanto, porque as condições são essas e elas são melhores para mim. Tem isso também, né, Gustavo? Sim. É uma coisa que parece que realmente acontece com os jovens hoje em dia, é que eles dão um peso maior para a flexibilidade no trabalho. Uhum, Então, por exemplo, poder trabalhar em casa, ou então, ter uma jornada, menor, né, não aquelas jornadas de 6 por 1, por exemplo, não aham, fazer a escala 6 por 1. Eles valorizam isso mais do que as gerações anteriores. Então, se eles tiverem a capacidade de escolher, eles vão escolher um uhum. trabalho que se adeque a esse estilo de vida deles, né. Fazendo assim, saindo mais um pouco, só assim, só para a gente ilustrar um pouquinho essa conversa, hoje em dia que eu acho uma coisa que é bem positiva, essa flexibilização, né, e que tem muita gente que confunde, na verdade, com falta de responsabilidade, que eu acho que não é esse o caso. Tem bastante gente que tem seus horários para fazer as coisas. Aqueles horários que sabe, que a pessoa se sente mais confortável para fazer. Então chega 2 horas da tarde, e aqui eu vou fazer até aqui eu não sou jovem, mas eu vou citar mais ou menos o meu caso. Como eu sou jornalista, tem hora que, assim, a inspiração para tem horas, tem sim, a gente tem as demandas que tem os horários, mas há aquelas que não tem, eu tenho inspiração para escrever uma matéria 9 horas da noite. Eu vou escrever essa matéria 9 horas da noite, porque é um horário que me agrada, não estou sofrendo por causa disso, né. E essa juventude, ela tem muito isso: "Quero trabalhar em tal horário, eu quero fazer isso agora, não quero fazer isso depois". "Ah, mas são 2 horas da tarde, você devia estar trabalhando". "É, mas eu quero estar na academia", e vai para academia. E não deixa de cumprir com as suas funções. Tem gente que critica isso, porque você acaba misturando um pouco da sua vida pessoal com o trabalho, mas essa juventude, ela tem muito isso, né, na sua consciência, né, Gustavo, ou eu estou falando bobagem? Então, é isso, né, todo mundo gosta de flexibilidade, né, Uhum, mas, o que parece é que essa geração mais jovem, hoje em dia, dá mais valor a isso, né. aham. E nem sempre o mercado de trabalho tem Tem isso. vagas que possibilitam isso. E Aham, daí, os empregadores ficam com aquela impressão de que os jovens não querem trabalhar, e os jovens, eles estão olhando para o mercado de trabalho e falam: "Essa vaga eu não quero, quero uhum. uma vaga melhor". Agora, ainda assim, de 2020 para cá, o número de jovens, desses jovens, o 100, como a gente já disse, tem caído. O que que aconteceu na economia do Brasil? Dá para a gente, relacionar com os últimos acontecimentos, o crescimento do Brasil, principalmente nos 2 últimos anos? A gente nem vai falar de pandemia, porque a pandemia foi um período à parte aí que foi Sim. atípico, né. Mas de qualquer maneira, o Brasil, pelo menos nos 2 últimos anos, tem crescido novamente. Isso influi também nessa pesquisa, ou enfim, no levantamento dessa juventude que está sem trabalho e sem emprego? Sim, com certeza. Inclusive é muito interessante a gente ver isso acontecendo, porque, lá atrás, acho que em 2017, o Diese fez pela primeira vez esse levantamento dos jovens sem 100. Uhum, E o que a gente falava lá é que, não é que é uma geração neném, não é que os jovens, eles são diferentes e não querem trabalhar, não uhum, querem estudar. A gente já chamava atenção que, se o mercado de trabalho melhorasse, a situação dos jovens ia melhorar e eles iam se uhum, inserir mais no mercado de trabalho. Ou seja, o número de jovens sem 100 ia cair conforme o mercado de trabalho melhorava. uhum, O que a gente está vendo agora é exatamente isso acontecer. Então, a economia do Brasil voltou a crescer, a situação no mercado de trabalho melhorou, uhum,
A taxa de desemprego caiu muito para todo mundo, e isso teve um reflexo também para os jovens. A taxa de desocupação dos jovens entre 2020 e 2025 caiu pela metade, Uhum, acompanhando o que aconteceu no resto do mercado de trabalho. Então, a gente fala isso, né, que é errado dizer geração neném, porque dá a impressão que é uma geração que uhum, quer estar nessa situação. E, na verdade, é uma geração, são jovens, eles só estão respondendo às condições do mercado de trabalho. uhum. Agora que o mercado de trabalho melhorou, a situação deles melhorou também. Sim. A primeira vez que você disse isso aqui nessa conversa, eu fiquei imaginando que, assim, a gente está falando sobre os jovens, mas é assim, o jovem lá de trás não é o jovem de agora. Se você for pegar o jovem de 2010, sei lá, ou pelo menos de quando começou a pesquisa, ou enfim, de qualquer outro estudo que se faça com juventude, essas pessoas não são mais jovens. Então, esse estudo ele diz muito mais a respeito de mercado de trabalho em si do que especificamente de uma faixa etária mesmo da população. É isso, né, É isso, Gustavo? é exatamente isso. Uhum, Na verdade, se fosse falar sobre isso, a gente ia falar que os jovens hoje em dia, eles querem trabalhar muito mais uhum, do que os do passado, porque a gente está no menor nível de jovens hum, sem trabalho e sem estudo. E uma outra coisa, né, que são 2 dimensões, né, podia ser também que os jovens estão estudando mais, né, uhum, mas não é isso que aconteceu nos últimos anos. Quando a gente olha, eh, a tendência nos últimos anos, foi mesmo que os jovens, eles estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, uhum, mais do que continuar estudando, né. Teve uma evolução da educação, mas ela não foi sentida nos últimos anos, ela foi muito mais forte, na década passada do que agora. uhum, Então agora o que está fazendo o número de 100 cair é mesmo o mercado de trabalho aquecido. uhum. Agora, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, é importante também a gente, aliás, quando a gente fala sobre mercado de trabalho não, quando a gente fala sobre o jovem, é importante a gente situar que a gente está falando de uma dessa geração, dessa, vamos dizer assim, desse recorte da sociedade que tem suas especificidades. Por isso, assim, a gente fala sobre mercado de trabalho, e especificamente sobre o jovem, porque é ele que está saindo dos estudos, é ele que está conseguindo o primeiro emprego, então tem ali as suas características, é por isso que a gente trata desses, vamos dizer, aspas, jovens, né? Apesar de já ter deixado claro aqui que a gente fala sobre mercado de trabalho, sobre condições de mercado de trabalho. Mas como é que a gente pode, caracterizar a importância dessa fatia da população no mercado de trabalho? Em termos de sociedade, qual que é o peso que tem? Qual que é para a economia brasileira, o que isso significa? No desenvolvimento da sociedade, se a gente for ver, já que é o primeiro emprego, é quem está saindo dos estudos, como é que a gente pode situar essa vou usar aqui essa molecada, vai, ou essa garotada, essa galerinha. Essa galerinha, eles são muito importantes porque eles representam o futuro, né. Aham, E é claro que quando a pessoa entra no mercado de trabalho, é normal que ela tenha uma remuneração mais baixa, que ela esteja em ocupações com menor qualificação, mas a gente espera muito que esses jovens consigam evoluir na carreira, que eles uhum, consigam progredir. E se a gente olhar para os jovens e isso não está acontecendo, isso quer dizer que tem algum problema com o país, tem algum uhum, problema com a economia. Então é por isso que os jovens realmente servem como termômetro. uhum. Se tiver muito jovem parado, isso é um mau sinal mesmo. Vai se refletir lá na frente, né. Exatamente. Uhum, Na produtividade do país vai cair, a gente precisa dessa força de trabalho, inclusive para sustentar os mais idosos que não estão mais trabalhando, né. uhum, Então é muito importante que os jovens estejam realmente empenhados, estudando, trabalhando, é uhum. muito importante. Então se a pessoa começa hoje, por exemplo, numa função que ela não exige muita qualificação, isso vai se refletir no futuro dela própria lá na frente também, né. Vai se refletir, mas, Se ela não se qualificar, claro. exatamente, esse é o ponto. Uhum, Talvez a entrada do jovem no mercado de trabalho é muito importante. O primeiro emprego dele é muito importante, uhum, eh, vai definir não, mas vai ser um fator muito importante para o resto da carreira dele, é verdade isso. Mas, o que seria melhor para o jovem é ele aproveitar essa fase para se qualificar, para estudar. uhum, E aí ele vai conseguir, se ele conseguir, postergar um pouco a entrada dele no mercado de trabalho, e uhum, nesse meio tempo se qualificar, ele vai conseguir fazer uma inserção melhor.
E isso vai ser melhor para a carreira dele. Mas o que Uhum. que a gente vê acontecer no Brasil? Uma parcela da população consegue fazer isso, consegue estudar mais, se qualificar e depois escolher o trabalho que vai ter. Escolher, claro, Uhum. né, selecionar melhor. Sim. Uhum. Mas tem uma parcela da população que não pode se dar o luxo de ficar alguns anos ali estudando, ela tem que ir trabalhar. E aí ela acaba entrando nessas carreiras, de mais baixa qualificação, e aí muitas vezes ela não consegue trabalhar, conciliar, né, o trabalho e o Uhum. estudo, é muito difícil, é muito penoso, né. Ela tem que se deslocar até o trabalho, depois se deslocar até a escola, depois volta de noite, e aí ela está cansada, é uma vida difícil, nem todo mundo Uhum. consegue fazer isso. Então, mais, pior do que o jovem entrar numa ocupação de baixa qualificação, é ele se inserir no mercado de trabalho sem a perspectiva de Uhum. conseguir se qualificar depois, para depois conseguir subir na carreira. Tá. Gustavo, eu vou fazer isso aqui com o Gustavo Monteiro para o Gustavo Monteiro. Vou pedir aqui a licença para não para invadir a sua vida, mas para conhecer um pouco da tua trajetória. Você começou a trabalhar com quantos anos? Vou te dizer por que que eu pergunto isso. Vou falar de mim também, talvez o Henrique que está aqui também, ele queria que ele desse o depoimento, só para a gente poder entender algumas realidades de como é a gente ingressar no mercado de trabalho. Você tem hoje, quer falar a sua idade ou não? Eu tenho 37. 37 anos. Estamos em 2025, ele tem 37 anos. Se você estiver vendo esse vídeo em 2040, ele já vai estar passado 50 já. Brincadeira. Você começou com quantos anos, Gustavo? Eu eu tive a sorte de poder fazer um curso técnico Uhum, junto com o ensino médio, e daí quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar, só que eu também já entrei direto na faculdade. uhum. Então, no primeiro ano de faculdade, eu estava trabalhando como técnico e cursando o primeiro ano da faculdade. O técnico era em Eletroeletrônica. eletroeletrônica. É, Foi para economia agora, né? exatamente, eu fui para economia, não tinha nada a ver. Uhum, Mas aí, eu tinha o suporte dos meus pais, né, então, uhum, eu fiquei um ano trabalhando, depois eu saí e fiquei um tempo fazendo trabalhos pequenos lá na universidade. uhum, Então isso, assim, eu conseguia trabalhar, foi bom para me qualificar. Na verdade, um dos trabalhos que eu tive lá na Uni eu fiz Unicamp, né, eu estudei na Unicamp. uhum, Um dos trabalhos que eu tive lá na Unicamp é o que fez eu continuar o que eu faço hoje é muito parecido com o que eu fazia lá naquela época. uhum. Mas não era um trabalho de 4 horas, por dia. Então, assim, eu sou um privilegiado nesse sentido, Sim. porque eu Uhum, consegui fazer exatamente isso. Eu não precisava, eu não tinha aquela, necessidade de trabalhar, de conseguir dinheiro, eu não tinha ninguém para sustentar. Eu morava com os meus pais e eu pude ficar estudando e fazendo esses trabalhos que eu escolhi fazer, né. uhum. Então eu sou da turma dos privilegiados. Da tua época, teve alguém que não conseguiu ter esse êxito que você teve, Gustavo? Você lembra de algum caso? Não, do pessoal que fez o técnico comigo, a maioria entrou na universidade. Eu fiz o colegial da Unicamp já, né, Uhum, então a gente já tinha essa ideia de continuar os estudos, né. E daí, a maioria, realmente uhum. seguiu pra universidade e foi E foi. só que os meus amigos são engenheiro elétrico, né, Uhum. não economista. Eu não vou aqui me excluir da parcela da sociedade que é privilegiada. A gente sabe, não dá para negar, né, que até por uma questão de etnia e tudo, assim, eu sempre digo que, se eu for disputar uma vaga de emprego com um cara negro, ainda que ele tenha a voz mais bonita que a minha, eu sei que pela sociedade racista, estruturalmente do jeito que é, eu vou ter privilégios, né, e é uma coisa que a gente luta muito contra, né, para que isso não aconteça. Mas, quando eu comecei o meu trabalho, eu precisava trabalhar mesmo. Meu pai era dentista, só que ele teve que se aposentar por invalidez, a gente estava saindo fazendo uma mudança de cidade, enfim, a condição financeira começou a ficar um pouco escassa e eu tive que ir trabalhar. Fui trabalhar, meu primeiro emprego quando tinha 15 anos, justamente foi num sindicato, só que era um sindicato patronal. Foi dali que eu já comecei a falar: "Opa, espera aí que, eh, não gosto de certas coisas". Depois fui trabalhar num banco, e aí eu pude escolher minha profissão para ganhar bem menos, que foi ser radialista, fui ser locutor, né. E desde então eu estou na comunicação. Mas eu fui um cara que foi fazer faculdade com 45 anos de idade. Mesmo assim eu fiz 2 anos, só parei, não sou formado, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não sou formado.
né, tenho 35 anos de profissão, mas não acabei não me formando, apesar de ter tido essa oportunidade depois de um tempo, porque até lá falou assim, era trabalhar para se sustentar. Mas a gente pega, e eu já não era mais jovem também, mas a gente pega, como você acabou de dizer, grande parte da população, e aqui eu citei agora há pouco, a população negra, que é realmente a população que menos tem acesso ao mercado de trabalho, não é, Gustavo? Tem muito mais Essa dos dificuldade, né. jovens, está claro, né, que a gente está falando. Assim, quando a gente olha esses jovens que, não estão trabalhando e não estão estudando, a gente vê que tem uma parcela maior, de negros. E a Uhum, gente vê também que é mais comum essa situação entre as mulheres também, sim, que são 2 grupos que sofrem sim, discriminação de aham. várias maneiras no mercado de trabalho. Mulher está na base da pirâmide, né, a mulher negra está na base da pirâmide, Sim, como sim. a gente bem sabe. A taxa, tem até que o dado aqui, a taxa para as mulheres negras jovens, ela é maior, ela é de 12,7%, né, então, e aí é o que a gente está falando, né, o que é que a cor da pele e o gênero, na verdade, dificultam ainda mais o acesso ao mercado de trabalho, né. Sim. E além disso, são outras discriminações, outras for a discriminação ela acontece de muitas formas, né. Uhum, Mas, por exemplo, essa população, por exemplo, as mulheres, a gente viu que os dados mostram que muitas delas não conseguem continuar os estudos, porque tem que cuidar de alguém em casa. uhum, Então, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela já tem uma qualificação menor. uhum, Então acaba sendo uma coisa que se retroalimenta, né. A condição que a sociedade faz com que essas mulheres, por exemplo, tenham que exercer na sociedade, o papel que elas exercem na sociedade, acaba dificultando para elas se qualificar e depois para entrar num emprego bom. E muitas vezes, por exemplo, as mulheres sofrem bastante isso e os negros também. Eh, elas conseguem, por exemplo, se formar numa faculdade, mas o curso que elas fazem é para profissões que têm menos prestígio do que o que os homens fazem. por Então, exemplo. por exemplo, tem muito mais, enfermeiras, mulheres, e muito mais homens que são engenheiros, por exemplo, Uhum, os meus amigos lá do colegial. Então, é isso, assim, mesmo que a pessoa consegue, estudar, ela não consegue acessar os cursos de maior prestígio, medicina, uhum, eh, engenharia, esses cursos que depois que a pessoa se forma, consegue um emprego melhor. sim. Então tem muitas formas de discriminação, de dificultar o acesso Uhum. dessas pessoas à qualificação e a bons empregos. Certo. Ô, Gustavo, eu vi que você trouxe que você trouxe dados aí, tem bastante coisa que eu acredito que a gente ainda não tenha falado sobre estudo. Eu quero saber de você, o que mais você quer destacar desse estudo, que você acha que é importante que a gente tenha em mente para a gente poder fazer o desenho dessa situação no mercado de trabalho? Não, um dado que é muito interessante do estudo é que 47% dos jovens, eles são seletistas. Hum, Ou seja, quase metade dos jovens, eles são empregados no setor privado com carteira. E esse dado é muito interessante, porque é muito comum a gente ouvir falar que hoje os jovens, eles não querem quer ser quer ser empreendedor e aquela história empreendedor, toda, né? exatamente, é. Aham. Então, o que que esse dado mostra, né? Ele mostra que talvez não é que o jovem ele não quer trabalhar como CLT, é que talvez ele ache, pode ser que a perspectiva que ele tem, os sonhos que ele tem, realmente é que se ele for um empreendedor, se Uhum, ele trabalhar por conta própria, vai ser melhor. Pode ser que ele pense isso mesmo. Mas isso não impede ele de trabalhar como CLT, se for isso uhum, a oportunidade que ele tem. E além disso, a gente sabe que tanto para empreendedor, conta própria, empregador, qualquer profissão, e inclusive para seletista, tem trabalhos bons e trabalhos ruins. uhum, Então o que que o jovem quer? O jovem quer um trabalho bom. Ele quer, se for para trabalhar como CLT, ele vai gostar, se for um trabalho bom, uma empresa com um bom ambiente, se a remuneração dele for for boa, boa, se a jornada dele for, uma jornada razoável. confortável, né? Uhum, Agora o que que ele não quer? Ele não quer trabalhar numa jornada 6 por 1, ganhando pouco, tendo que se submeter a situações humilhantes. É isso que ele não quer. Não é que o jovem não quer trabalhar, ele não quer um trabalho ruim, mas uhum. quem quer? Ninguém quer. E esse é um dado que eu achei surpreendente até, assim. Posso fazer uma parte aqui nesse dado que você traz, que é realmente surpreendente? Eu estava vendo,
moro no interior do estado de São Paulo, eu estava vendo uma reportagem uma vez num jornal de Ribeirão Preto, eh, que estava falando sobre o mercado de trabalho lá na região de Ribeirão Preto, que não é a região onde eu moro, mas enfim, eu estava assistindo esse jornal, e tinha um empresário, ou ele era, na verdade, ele era uma pessoa que representava os empresários, e eles reclamavam justamente que queriam contratar jovens, pessoas jovens, para essas qualificações, esses empregos que exigem menos qualificação, com carteira assinada, e era difícil, eles não conseguiam, e aí eles acusavam: "O jovem não quer trabalhar". Falavam foi exatamente esse o termo. Eu fiquei imaginando, falei assim: "Deve ser fácil, né, para esses, para esse pessoal chegar e falar que o jovem não quer trabalhar como CLT, para ganhar um salário mínimo por mês para poder se sustentar, o que é irrisório, né, ter que cumprir uma jornada de segunda a sexta, 8 horas e ainda trabalhar num sábado, eventualmente num domingo, e aí a gente entra e fala assim: "Um emprego assim não é um emprego, é quase escravidão, né". Essa história de que não tem mão de obra disponível, sempre existiu. Uhum, Se você for olhar, sempre teve gente, empresário falando: "Ah, os jovens não querem trabalhar", ou então não tem mão de obra qualificada, ou mão de obra para, não qualificada, para trabalhos mais simples. Isso sempre aconteceu, uhum, sempre teve. O que também sempre teve é que as pessoas elas querem um trabalho bom. E o que está acontecendo agora é que a gente está num momento em que é muito favorável aos trabalhadores. uhum, O Diese, ele produz o ICT, que é o Índice da Condição de Trabalho. E o ICT, já há alguns trimestres, ele tem mostrado uma melhora. Ou uhum, seja, a gente está vivendo um bom momento. O Diese também acompanha os reajustes salariais ali, sim, né, uhum, realizados nas negociações coletivas. E o último dado é que 87% dos reajustes foram acima da inflação. A gente está num momento de baixo desemprego, de rendimento médio do trabalho recorde, nos níveis mais altos. Então a gente está vivendo um bom momento do mercado de trabalho. uhum. E é claro que vai ser mais difícil você, encontrar pessoas dispostas a A ter aceitar um esses trabalho que trabalhos paga pouco, que trabalha muito. que a gente pode chamar até de precário em determinado ponto, né, apesar de ter um registro em carteira, ter proteção social e tudo, mas ainda assim, a depender das condições de trabalho, do que se exige na empresa, é considerado um trabalho precário, né. Exatamente. Uhum, Então, não é uma especificidade desta geração, não é uma geração que é assim, sempre foi assim. As pessoas sempre, quando têm a oportunidade de ter um emprego melhor, elas vão buscar esse emprego melhor. uhum, Então é isso que está acontecendo agora, não é nada. A única diferença que tem agora é que o mercado de trabalho está aquecido, uhum. está favorável para os trabalhadores, está favorável para a negociação coletiva. Esse mercado de trabalho mais favorável, aqui só para a gente já falou sobre isso, mas aqui só para a gente reforçar, esse mercado de trabalho, ele procura mais as pessoas com a qualificação ou procura também, como a gente citou o caso, como eu citei o caso agora dessa reportagem, isso acontece, é uma constante ou não, de procurar pessoas que tenham, enfim, que sejam gerais, assim, né, que não tenham, qualificação, enfim, como é que é o mercado de trabalho, vamos dizer, não vou dizer na maioria, mas assim, se a gente fosse traçar um perfil, mercado de trabalho absorve pessoas que têm mais qualificação ou as pessoas que não têm qualificação também têm, sei lá, um certo destaque? O que acontece é que as pessoas que têm mais qualificação, elas têm mais facilidade de conseguir um trabalho. Uhum, Mas não necessariamente esse trabalho que elas conseguem vai ser um trabalho adequado para a qualificação que elas têm. uhum, Se o mercado de trabalho está aquecido, se a economia está, crescendo, se está aumentando a produtividade da economia, isso tudo favorece para que essas pessoas que têm uma qualificação maior consigam trabalhos que sejam adequados para o nível de qualificação delas. uhum, Agora, quando a situação se inverte, quando começa a piorar, quando a economia fica estagnada, quando aumenta o desemprego, o que acontece é que essas pessoas que têm uma alta qualificação, elas começam a procurar as vagas de mais baixa qualificação. E uhum. aí elas começam a expulsar as pessoas que têm uma baixa qualificação.
Aí acontece, por exemplo, de um engenheiro vai para o Uber e ele tirar Isso. o emprego de quem não tem qualificação, ele vai ter uma preferência, é isso que você É está isso que dizendo? acontece. É Uhum, isso que a história mostra que acontece. Então, ter uma qualificação, ela, não necessariamente vai fazer com que você consiga um emprego, um uhum, trabalho adequado para aquela qualificação. E a gente percebe que também tem a ver com o nível social da pessoa. Os jovens que se formam, que são de, famílias mais abastadas, normalmente têm uma normalmente não, eles têm uma chance maior de conseguir um trabalho adequado, para a sua qualificação. uhum, Os jovens mais de famílias mais humildes, eles têm uma chance maior de eles conseguem trabalho, mas um trabalho de menor qualificação. uhum, É isso que acontece. E daí, quando se tiver uma crise, por exemplo, quem vai perder o trabalho primeiro vai ser as pessoas de baixa qualificação. certo. É o ponto de partida, né, é o ponto de partida. Uma pessoa de classe média ou de classe mais abastada, ela já começa num momento diferente no mercado de trabalho do que a pessoa que tem menos condição, não é, Gustavo? E tem uma série de fatores também que favorece as pessoas, né, que são de famílias mais ricas. Porque não é só que ela é mais qualificada, é isso, mas ela fez inglês, ela Uhum. tem acesso a outros conhecimentos que talvez uma pessoa mais, de família Humilde não vulnerável tenha, não né. Uhum. exatamente, uma pessoa mais humilde não vai ter, ela já viajou, ela conhece bons restaurantes, todos esses conhecimentos que às vezes a gente não percebe que são importantes, mas que numa entrevista de emprego, por exemplo, Uhum. faz diferença. A pessoa ela consegue, falar de um jeito mais bonito, ela tem um conhecimento maior de algumas coisas, ela tem uma rede de contatos, né. A gente sabe que uma das principais formas de conseguir trabalho é pela indicação, né. Sim. Uhum. Então, essas pessoas elas têm, indicações melhores, né, do que aquelas pessoas que são mais humildes. Sim. Então, tudo isso faz com que a situação da pessoa de família mais pobre, mais humilde, Uhum. é sempre mais difícil. Mesmo quando ela consegue se formar, ela vai ter uma dificuldade maior de conseguir as mesmas vagas que as pessoas Vai mais ter que ricas. passar por todo um processo até chegar onde ela realmente merece estar, né, que é o que a gente está falando sobre ponto de partida. Que mais você tem aí pra gente? Não, acho que é isso, É assim, isso? Uhum. a gente deu um panorama dos números. É isso, não tem Agora resta perguntar, então, assim, a gente falou sobre um monte de coisa, a gente traçou todo um desenho de como é esse mercado de trabalho, para esse recorte da sociedade que a gente está falando especificamente, que são as pessoas que hoje são jovens, a a gente falou sobre uma melhora ao longo dos tempos, mas a gente falou também sobre, as pessoas que não têm muita oportunidade ou que não têm que têm uma dificuldade maior de ter acesso. Cenário ideal, para você, qual seria? o cenário ideal é que todos os jovens que quisessem, conseguissem continuar os estudos até quanto eles quisessem. Uhum, Esse é o cenário ideal. O jovem, a juventude é um período ideal para estudar. E a qualificação que a pessoa tem quando ela é jovem vai impactar o resto da carreira dela. Esse é o uhum, cenário ideal. E aí, a partir daí, eh, o outro cenário, assim, sendo utópico até, é se a gente não tivesse desigualdade, né. Porque o que uhum, acontece hoje é que, o leque de oportunidades que se abre para os jovens, ele é determinado pela situação, pela classe social da pessoa. uhum, Então, o ideal seria que não fosse assim, né, que as pessoas que tivessem a mesma qualificação, a mesma idade, elas estivessem concorrendo em pé de uhum, igualdade, mas não é isso que acontece. Agora o que que dá para fazer? Isso aí é um pouco utópico, assim, é uma coisa de muito longo prazo, né, é o norte que a gente tem. Mas o que que dá para fazer agora? O que que a gente percebe? A gente percebe que quando a economia está crescendo, quando, o mercado de trabalho está com bastante vagas, quando o desemprego está baixo, isso é bom para os trabalhadores e é bom para os jovens também. uhum, Então, isso a gente pode buscar. E a gente também pode buscar, algumas políticas públicas que ajudem esses jovens que querem trabalhar ou querem estudar a fazer isso. uhum, Então, por exemplo, políticas públicas de educação, são muito importantes, mas também, por exemplo, de cuidados que a gente falou, né, por exemplo, creches. Para as mulheres jovens, o acesso a creches é fundamental para que elas possam deixar
os filhos, os sobrinhos, Uhum. as pessoas que elas cuidam na creche, e elas voltem a trabalhar, a estudar. Então tem uma série de políticas públicas que pode ser reforçadas pensando Uhum. na inserção desses jovens no mercado de trabalho. Eu vou aqui fechar essa conversa aqui citando um programa do governo federal que se chama Nova Indústria Brasil, para falar o seguinte: quando a gente tem uma ideia de país desenvolvido, a gente resolve ou a gente pelo menos consegue, redesenhar todo o modelo de sociedade que a gente tem, e aí a gente inclui os jovens. Quando a gente tem um país desenvolvido que não seja celeiro do mundo, como vinha acontecendo até um tempo, eh, de país, por exemplo, pô, que vou falar bem de uma maneira bem simplista, vamos dizer, para poder exemplificar, assim, a gente planta soja e milho e exporta, e só isso. E a gente não tem uma indústria que realmente produza, que seja uma indústria que seja, forte, que gere conhecimento, que se baseie na ciência, que gere ciência, essas coisas. Quando a gente tem um país que é desenvolvido, que é voltado com esse tipo de política pública, a gente consegue inclusive fazer com que os jovens tenham uma inserção melhor no mercado de trabalho e tenham condição inclusive de poder se qualificar de maneira melhor. É isso, eu estou falando bobagem? Não, é exatamente isso. A gente ouve muito falar de que um dos problemas do Brasil é que ele deveria aumentar a produtividade. Uhum, E aí, às vezes, os especialistas, os empresários, eles dão a entender que o Brasil não é produtivo porque os trabalhadores não têm estudo. hum, E isso é só uma parte, é só uma perna do problema. Só que, o que a gente vê é que os brasileiros estão estudando, os jovens principalmente, uhum, eles estão avançando na escolaridade, mas nem todos eles conseguem se formar e conseguir um trabalho adequado. Ou uhum, seja, está faltando a outra perna, que é exatamente as empresas, os empresários investirem, uhum. aumentarem a produtividade, né, eles têm que investir, eles têm que inovar, eles têm que Investir em conhecimento, investir né, em conhecimento, em em treinamento. treinamento. Então, assim, o problema da produtividade no Brasil, ele existe, mas não é culpa do trabalhador. Não dá para falar também: "Ah, é culpa do empresário", não. Mas quando você tem uma perspectiva de Uhum, futuro, de investimento de longo prazo, você consegue, ir levando a economia a aumentar a uhum. produtividade, aumentar os investimentos. Que é Então essa ideia de sociedade, né, essa ideia de país, de projeto país que a gente tem que ter baseado nesses conceitos, né, não adianta a gente só querer ser, como eu vou voltar aqui ao termo, ser celeiro do mundo, ser capacho dos Estados Unidos, produzir as coisas, né, para eles e a gente ficar sem nada, a gente não ter nenhum tipo de retorno, isso realmente não vai dar futuro, não dá futuro para país nenhum, né, Gustavo? não dá. E não depende só dos trabalhadores. Os Uhum. jovens, eles estão fazendo a parte deles, né? Sim, A vasta maioria deles tem interesse em trabalhar, tem interesse em estudar. Mas eles querem também entrar no precisa mercado de de trabalho. incentivo, precisa da outra. Exatamente, eles têm Da que encontrar um contrapartida. mercado de Uhum, trabalho que atenda os desejos deles, né? uhum, Que pague bem, que os treine, que não seja só um trabalhador descartável que vai pegar e passar e, e mandar embora logo em seguida, né? uhum. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o Gustavo Monteiro, essa conversa muito bacana, muito legal. Pelo menos eu, não sei você, mas eu gostei muito de ter essa conversa aqui. A gente conversou bastante coisas sobre a juventude, sobre o mercado de trabalho, em especial sobre essa parcela que hoje a gente. Que hoje é a juventude, falando sobre a situação no mercado de trabalho, né? Quem são os jovens que estão sem trabalho, que estão sem emprego, como eles estão, enfim, a gente falou sobre tudo isso. Gustavo, queria te agradecer muito por essa conversa, foi muito bacana ter você aqui no nosso podcast Estúdio CUT. Eu que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar do tema Uhum, e eu queria dizer que eu estou muito confiante, na verdade, estou esperançoso com os jovens. uhum, Eu não vejo eles como parados, não como problema. Eles estão com muita vontade de trabalhar, de progredir, estão cheios de sonhos, mas a gente tem que, como sociedade, uhum. ajudar eles a alcançar esses sonhos. É isso aí.
Bom, então a gente teve aqui o Gustavo Monteiro, economista do Diese, falando sobre a juventude, sobre os jovens sem emprego, sem trabalho, mostrando, enfim, qual é o perfil desses jovens, por que que eles estão, como é que essa situação vem melhorando ao longo dos tempos. Esse é o nosso podcast Estúdio CUT. Quero agradecer também a você que acompanha a gente até aqui nessa conversa e a gente se fala numa próxima. Até lá!